E aí, meus queridos, como vocês estão? Em sétimo ano, espero que vocês estejam bem, espero que tenham aproveitado ao máximo esse recessozinho aí, essa semaninha de recesso, tá? E vamos voltar com carga total agora, tá bom? Bom, para começar, nós vamos relembrar uma parte do assunto que nós vimos no capítulo 15, né? A aula completa vocês vão encontrar na plataforma do Plural, tá? Principalmente aqueles alunos que não assistiram a aula antes do recesso, na semaninha antes do recesso. Foi dado o módulo 15, tá? A aula está postada lá no Plural, é só pegar, acessar e procurar entender o conteúdo, tá? Qualquer dúvida a gente vai tirando durante as nossas aulas online. Bom, aqui eu peguei um assunto, uma partezinha, na verdade, do assunto, que era sobre ecologia, né, que o capítulo fala. Então, eu peguei a parte das relações alimentares entre os seres vivos, né, entre os animais e vegetais. Bom, aí nós temos, para falar dessas relações alimentares, nós vamos ter que conduzir as cadeias alimentares e teias alimentares. Então, nós vamos precisar entender como essas cadeias alimentares e teias alimentares funcionam, tá? Como elas ajudam no equilíbrio de um ecossistema, tá bom? Então, aqui, primeira relação alimentar que nós vamos ver é a cadeia alimentar. Por quê? Porque é uma relação simples, tá? É uma relação simples porque ela só tem um único fluxo direcional de energia. Então, olha só, se a gente tem um único fluxo direcional de energia, olha só, como é que eu vou saber se é um único fluxo só? Olha a ordem das setinhas, olha aqui, ó. Todas elas corroboram para o mesmo lugar, né? É um sentido horário, tá? Não tem nenhuma setinha voltando, ou não tem nenhum ser aí fazendo dois papéis ou duas funções dentro da cadeia. A cadeia alimentar ela é simples por causa disso, né? Não existem dois papéis diferentes para o mesmo organismo dentro da cadeia alimentar. Então, nesse caso, olha só, ela é unidirecional, ou seja, o fluxo de energia é sempre em um mesmo sentido, tá bom? E aqui, na cadeia alimentar, a gente vai ver que, para formar uma cadeia alimentar, a gente tem os níveis tróficos. O que são níveis tróficos? São as etapas desse ciclo de alimentação, vamos dizer assim, né? Então, as etapas ou níveis dessa cadeia vão formar os níveis tróficos. Então, nós temos aqui, olha, a primeira etapa é o produtor. O produtor é aquele ser que consegue produzir o próprio alimento, por isso o nome dele é produtor, tá? Ele é o ponto de partida, é o primeiro nível sempre da cadeia alimentar é o produtor, tá? O animalzinho que se alimenta desse produtor, que geralmente é o vegetal, né? Sempre vai ser o vegetal. Então, o primeiro organismo que se alimenta desse vegetal, que é o produtor, vai ser chamado de consumidor primário, tá? Depois, a gente tem o animal que vai se alimentar desse consumidor primário. Ele vai ser chamado de consumidor secundário. Depois, a gente vai ter o animal que vai se alimentar desse segundo consumidor secundário. Aliás, desse consumidor secundário aqui, que é aqui representado pela cobra. E a gente vai ver que ele vai ser chamado de consumidor terciário. E depois nós temos o consumidor final, que é também um consumidor quaternário, que vai se alimentar da cobra. E por último, os fungos e as bactérias, que vão fazer o fechamento dessa cadeia alimentar, né? E vão se alimentar de todos esses organismos aí, tá bom? Então, eles serão chamados de decompositores. Por quê? Porque eles decompõem a matéria orgânica ou a matéria que já foi viva, tá bom? Então, por isso, eles são chamados de decompositores. Então, vamos lá. Os níveis tróficos, nós temos produtores, consumidores, ou melhor, produtor, que é um só dentro da cadeia, produtor, consumidores e decompositores, que são os fungos e as bactérias, tá? Isso é uma cadeia alimentar e esses são os níveis tróficos. Bom, já na teia alimentar,
ela já vai ser uma relação alimentar mais complexa, tá? Por que complexa? Porque ela vai unir, ela vai ligar várias cadeias alimentares dentro de um mesmo ciclo, tá? Então, em uma teia alimentar, um mesmo organismo pode ser tanto consumidor secundário quanto terciário, né? Por exemplo, isso se deve ao fato de que muitos seres vivos não se alimentam exclusivamente de um mesmo organismo e alguns não são presas de apenas um ser. Muitas vezes, dois organismos diferentes se alimentam do mesmo indivíduo, tá? Isso corrobora uma teia alimentar. Então, olha aqui, ó. Eu coloquei aqui o exemplo de uma teia. Estão vendo? Que as setinhas, elas têm sentidos diferentes. Olha aqui, ó. Né? E direções também diferentes. Olha, é bem o contrário da cadeia, tá? A cadeia alimentar é uma coisa, a teia alimentar é outra. Olha só, setinhas em direções e sentidos diferentes. E aqui nós temos, olha, o produtor, que aqui é o capinzinho, né? Vai servir de alimento para o coelho, tá? Ou, aqui no caso, vai servir de alimento para bactérias, larvas, enfim. Os fungos, bactérias, larvas, eles vão se alimentar sempre de matéria orgânica, né? Sempre de matéria em decomposição. Então, o vegetal, como é um ser vivo, também não deixa de ser matéria orgânica, tá? Então, aqui o coelhinho, né? Que vai ser aqui quem? O consumidor primário. Depois, esse coelhinho vai servir de alimento, eu acho que é um coelhinho. É um coelhinho, sim. Depois, esse coelhinho aqui vai servir de alimento, né? Aqui para... Acho que é uma coruja. Não estou enxergando aqui muito bem, mas é uma coruja, né? A coruja, então, vai se alimentar desse coelhinho. E a cobra, olha só, esse coelhinho vai servir de alimento para essa coruja. E a cobra também vai servir de alimento para essa coruja. Então, aqui no caso, olha só, o coelhinho, que é o consumidor primário, tá? Depois nós temos a coruja, que é o consumidor secundário. Mas olha só, a cobra ela também funciona como consumidor secundário. Por quê? Ela também pode se alimentar deste coelhinho, tá? O coelhinho ele pode servir de alimento tanto para essa coruja quanto para a cobra, tá bom? E a cobra vai servir de alimento aqui para a coruja. Então, nessa teia alimentar aqui, a cobra ela pode fazer tanto o papel de consumidor secundário, tá bom? Quanto de consumidor terciário também. Por quê? Porque olha só, aqui, se eu olhar pela visão da cadeia alimentar do coelhinho, olha só, coelhinho, depois a cobra. Consumidor primário, consumidor secundário, certo? E aqui a coruja vai ser consumidor terciário. Aqui, consumidor primário, coelhinho, consumidor secundário, coruja, tá? Agora, pessoal, se eu olhar por essa cadeia alimentar aqui, olha, de baixo, onde eu tenho aqui, né, lagartinhas, insetos, enfim, né, eles vão ser os consumidores primários, vão se alimentar do vegetal. Depois eu tenho o sapo, que vai se alimentar desses insetos, tá? Ele vai ser o consumidor secundário. E depois, olha aqui, a cobra, que vai se alimentar desse sapo, então ela vai fazer o papel de consumidor terciário. Portanto, nesta teia inteira aqui, ela pode fazer tanto papel de consumidor secundário quanto de terciário, se eu olhar para cadeias diferentes, tá? E aqui também será consumidor terciário a ema, né? A ema também pode se alimentar do sapinho aqui, tá bom? Então, pessoal, por isso é que a gente fala que numa cadeia alimentar as relações são complexas. Por quê? Muitas vezes um nível pode se tornar outro também, um ser. Ele pode ser tanto consumidor secundário quanto terciário, tá bom? E aí acaba servindo de alimento, os alimentos que antes eram de um único ser passam a ser de vários seres, porque também nós vamos ter várias cadeias alimentares interligadas, como eu mostrei para vocês. Aqui no caso do coelhinho, no caso dos insetos, tá? E detalhe, não esquecendo, porque aqui nessa teia não tem mais os decompositores, que são os fungos, as bactérias, tá?
que eles vão decompor todos os organismos aqui vivos envolvidos nessa teia, tá bom? E eu também coloquei para vocês a diferença cadeia alimentar e teia alimentar, né? Então, a teia alimentar, ela representa melhor um ecossistema, por quê? Porque nós não temos somente indivíduos fixos dentro de um ecossistema, nós temos variedades de indivíduos, né, fazendo o equilíbrio ecológico. Então, por conta dessa variedade de indivíduos, a melhor forma de representar a relação alimentar dentro desse ecossistema é a teia alimentar. Até porque o fluxo de energia da teia, ele não é unidirecional, ele não tem uma direção só. Como vocês estão vendo aqui pelas setinhas, são várias direções diferentes, provando aí as relações alimentares que existem entre os seres vivos, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero ter atendido algumas dúvidas de vocês, tá? E espero que aqueles alunos que não assistiram às aulas antes do recesso deem uma passadinha na plataforma, assistam a aula, porque com certeza cairá em alguma avaliação, tá bom? E que vocês tenham uma semana iluminada, maravilhosa aí, tá bom, pessoal? Um grande beijo.